vai assessorar a ministra. Deputado, Já tem intervenções para falar o Vossa Excelência, me desculpe, mas Vossa Excelência me tem aqui na condição de convidada. E Vossa Excelência permite que os deputados dirijam palavras ofensivas, palavras violentas, todas que foram ditas aqui de forma ofensiva. E eu respondi a Vossa Excelência. Quem fez as emendas foi o Parlamento. E o Ministério executa as emendas. Eu mando para a senhora. E Vossa Excelência, com vozinha mansa, faz a acusação. Eu a senhora com vozinha mansa. Não. Eu falo com veemência, deputada. Eu falo com veemência. Não. Eu ajudo. A senhora não vai me intimidar. Não vai me intimidar. Me desculpe. A senhora acha que vai me intimidar. Me desculpe. Não, me desculpe. Não vai me intimidar. A senhora defende a questão ambiental, sim. E quem defende agora aparece como ambientalista. Não é nem de uma hora. É de conveniência. Ambientalista é de conveniência. Que nunca fizeram nada pelo meio ambiente. E agora vem com esse papinho de preocupação com incêndio, de preocupação com enchente. Isso é papinho de ambientalista de conveniência. Deputado Bongás, com a palavra, ministro. A senhora tirando a palavra do deputado. O deputado Bongás está com a palavra. É que Vossa Excelência está com dificuldade de presidir. Deputado Bongás com a palavra, eu vou. Isso é um curso que eu fiz, foi para suportar a ignorância. Portanto, essas ofensas não me atingem, deputado Bongás com a palavra. Eu conheço o regimento da casa. Inclusive, devem se portar a vossa própria. É só da sua como parlamentar, deveria conhecer o regimento da casa. Presidente, muito bobagem, se eu posso falar isso, eu vou começar falando, então que a ministra... É uma vergonha, uma parlamentar não conhecer o regimento. Senti que doeu. Não. Vossa Excelência tem uma trajetória de ambientalista invejável. A senhora não conhece a minha trajetória? Então, presidente, eu queria tomar uma pressão. Presidente, eu acho que a ministra respondeu bem. Quem é Capacho, quem faz discurso e comentário, queria parabenizar por isso. Então, Capacho é discurso encomendado. E segunda questão, tem uma passagem bíblica, que eu gosto muito, Marina, que Vossa Excelência pode usar, que Jesus Cristo disse: perdoai-lhes porque não sabem o que falam. E eu queria lhe dizer que hoje Vossa Excelência pode sair feliz desse encontro, sabe por quê? Porque a senhora ganhou um time de ambientalistas. Aqui todo mundo é ambientalista. Você pode ter certeza, essa comissão aqui nunca mais vai votar retirada de dinheiro do seu orçamento, porque aqui todos são ambientalistas. Essa comissão pode fazer que nem nós fizemos uma PEC outro dia, de colocar emenda parlamentar para combater a nossa trágica situação no sul do país. Nós temos deputado, nós vamos uma PEC. Então eu solicito aos deputados colegas aqui que viraram todos ambientalistas, que coisa boa, que coloquem emendas parlamentares para ajudar a controlar o meio ambiente, para ir na questão estrutural, como Vossa Excelência quer lhe parabenizar, ministra Marina. Porque se todos aqui, e a sociedade brasileira, que provocou dias do fogo, que desestruturou o ministério, que fez tudo o que fez, e que se estivesse sempre com a senhora desde os seus 17 anos, mas tanto lhe criticaram, hoje nós não estaríamos sofrendo as consequências da alteração climática, que é sim as matas ciliares, que é sim colocar... Aliás, eu acho que essa turma aqui hoje, ninguém mais vai defender o veneno, porque eu vi tanto ambientalista, vão ser contra o veneno, porque o veneno destrói o meio ambiente, o veneno polui as águas, o veneno e o dia do fogo, que devastou a Amazônia, para que o agro... Presidente, eu peço para repor meu tempo, eu fui atrapalhado pelo colega. Eu só preciso repor meu tempo. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, a sua afirmação da mudança estrutural climática, assim... presidente, eu preciso concordar que o senhor tem que coordenar a sessão. O senhor tem que coordenar a sessão, estou me atrapalhando, eu peço meu tempo de volta. Mas eles vão falar de novo meu tempo? Aí, ó. Então, ministra Marina, eu preciso lhe parabenizar, porque se todos não fossem capazes de discursos escritos por negacionistas que no tempo do Bolsonaro permitiram que tantas mortes acontecessem, agora no negacionismo climático acontece a mesma coisa. Se nós temos negacionismo climático, acham que a Amazônia pode ser destruída e ela não vai interferir nas chuvas do Rio Grande do Sul? É claro que vai interferir. Então quem destrói a Amazônia, quem é garimpeiro, quem estimula o dia do fogo, é responsável pela desgraça que nós sofremos no Rio Grande do Sul. Sorte, Vossa Excelência disse, que tem governo Lula. Sorte que tem Vossa Senhora no comando do meio ambiente. Porque aqui nós temos que diferenciar. Tem deputado que chega aqui e diz assim, a senhora é campeã sobre os incêndios. Não, a senhora não provoca incêndio. Talvez outros que o digam estão provocando incêndios. A senhora vai ser campeão do combate a quem faz criminosamente o incêndio, do combate ao desmatamento. Aí a Vossa Excelência tem méritos. Agora, querer confundir incêndios, focos de incêndio com desmatamento, é de uma baixaria inaceitável. Então nós precisamos ser, sim, honestos teoricamente. E não fazer inverdades aqui ou ser capaz de discurso escrito, provocado por alguém se querem criar, como foi criado o dia do golpe, no dia 8 de janeiro, agora querem criar um ambiente para tirar uma imagem positiva do Brasil, de combate ao que é mais importante, ao aquecimento global. Nós temos a COP aqui no Brasil, ou seja, nós estamos numa toada de defender as pessoas, o meio ambiente generosamente, mas tem gente que não gosta, porque o negacionismo os faz serem assim. Mas eu fico feliz, eu preciso ficar no meu tempo, vou respeitar o tempo aqui, porque a partir de agora a senhora tem ambientalistas do seu lado. Então não vai ter mais agressão ao meio ambiente e vai ter orçamento do seu lado e ninguém vai tirar orçamento aqui se for pelas falas de hoje, a não ser que hoje seja discurso e a prática não se confirme. Silvio Iapi. Obrigada, deputado Bongás. E talvez fosse interessante a gente fazer um levantamento de quantas emendas foram colocadas para incêndios e para enchente. Omari katute. Na uruka min pare umane. E não crite min pare kuru afame reno toruna. Era o repimomo e repanho umane e não o TPM. Eu não reproduzo discursos dos outros. Eu escrevo baseado naquilo que foi falado aqui. Mas primeiro falei na minha língua para que vocês saibam que eu existo. A senhora ministra argumentou que o fundo da Amazônia a senhora viu parado. Eu também o vi. E aí, o seu governo, o governo que hoje rege este país, colocou então para tocar à frente, recebendo dinheiro internacional para interferir nas decisões desse país. E a senhora também fez um argumento, aqui, e está gravado, de que foram destinados pelo BNDES do Fundo da Amazônia 405 milhões de reais para combate a incêndios, para a Amazônia brasileira, para fim de compra de equipamentos. Só que o seu ministério foi o mesmo ministério que ordenou que o BNDES desfizesse a comissão do Corpo de Bombeiros, que estava discutindo quando os orçamentos que ia ser comprado ou não, e o fim que se destinava ao combate a incêndios. Então, dos 9 estados, senhora ministra, apenas 4 foram contemplados. Dos 9 estados da Amazônia, legal. Apenas 4 com 45 milhões. E o que vocês vão fazer com os outros 225 milhões de reais? Por favor, cheque. Porque esse estado é o cheque primeiro com o Corpo de Bombeiros para saber se estava funcionando. Inclusive, o meu estado poderá ser contemplado com 45 milhões de reais. Mas o meu estado, que é o estado do Amapá, senhora ministra, tem mais de 73% de bloqueio.
E os 23% nós não podemos nos desenvolver, nós somos condenados à morte, à miséria e à fome. E o seu ministério também até hoje, por meio do IBAMA, trava o desenvolvimento econômico do Brasil, nos condenando à miséria e condenando a economia deste país quando não libera os estudos do petróleo naquela região. Nos deixando subservientes e mendigos. Nós não temos nem lugar de saneamento básico. Nós, povos do norte da Amazônia, contaminamos todos os dias o lençol freático. Nós não temos saneamento. Tudo aquilo que nós fazemos, nossos dejetos vão para uma fossa no chão e contamina o lençol freático. Tudo nos é impedido. Pelo Ministério do Meio Ambiente, nós temos pavor quando se fala disso. Nós vamos perder nossas propriedades. A senhora também falou aqui, e eu gostaria que fosse respondido, de que precisa se fazer um controle para a próxima seca que tiver no Rio Amazonas e que precisa comprar alimentos. Vocês precisam se antever. Mas como se vocês estão condenando o agro brasileiro à miséria, nós vamos ter que comprar de outro país e condenar novamente a economia à miséria? A economia do nosso país está ameaçada e o Ministério do Meio Ambiente é um dos principais responsáveis. Obrigado. Coronel Crisóstomo. Obrigado, presidente. Senhora ministra, meus cumprimentos. Ministra. Ministra. Aqui. Diga. Porto Velho respirou por semanas o pior ar do Brasil. E a senhora sabe disso. O aeroporto de Porto Velho foram fechados por diversas vezes. Mais de 50 voos foram cancelados. Por fumaça. O Parque Guajará-Mirim, que eu sou, e a senhora sabe que eu sou indígena tucano com K, a senhora sabe que eu sou quilombola, e a senhora sabe que eu nasci na floresta e vivo na floresta. O Parque Guajará-Mirim, de onde eu sou, perdeu 30% de vegetação por causa das queimadas. É o maior parque do estado de Rondônia. No governo Bolsonaro, aviões da Força Aérea foram em Rondônia para apagar os incêndios, e assim fizeram o presidente. Aqui dessa comissão sabe disso. Ministra, eu enviei um ofício pedindo todo o apoio para a senhora para ter Rondônia. E a senhora sabe, ministra, a senhora sabe quantas crianças foram para o hospital em Rondônia? Acho que a senhora não sabe, né? Mas deveria saber. Quantas crianças foram para o hospital de Porto Velho fruto da fumaça que a senhora não mandou apagar? Eu solicitei os aviões da Força Aérea para apagar os incêndios. Porto Velho ficou por semanas o pior ar do país, ministra. E a senhora não nos atendeu. Mas a senhora foi lá, né? Em Porto Velho. Eu sei que a senhora foi lá. A senhora foi em Porto Velho? Eu não sei se eu disse ou não. A senhora foi lá. Não, eu só estou fazendo uma solicitação. A senhora foi em Porto Velho? Não há inquérito aqui, O presidente. conhecimento que eu tenho que a senhora foi fazer política para o seu candidato. Ministra, para concluir. Há pouco tempo a senhora veio aqui, a senhora disse que a senhora era defensora para não ser construída, ser reassaltada a BR-319. Ministra, pelo amor de Deus, onde está a sua cabeça de a senhora não querer assaltar uma estrada que liga dois estados com o Brasil, Porto Velho e Manaus, e a do Amazonas, via 319. Essa estrada, a senhora sabe, ministra, ela já foi toda assaltada. Em 1978 foi inaugurada e eu caminhei nela toda assaltada. Brasil, metade dessa estrada está sem asfalto. E a ministra disse o quê? Sou contra asfaltar. Mas ela já existe, ministra. Ela já foi assaltada e vai beneficiar dois estados, vai ligar o Brasil. E o meu estado de Rondônia está precisando disso, ministra. O rio está a menos de 1 metro, a menos de 1 metro de profundidade. O combustível está com dificuldade de chegar no estado, ministra. Tenha dó desses estados. Obrigado. Se a BR é o problema, nos ajude, libere esse negócio. Presidente. Libere, vamos assaltar. Obrigado. Daniel Rainer. Obrigada, presidente. Bem, eu poderia começar minha fala, presidente, falando das milhares de árvores que eu plantei desde a minha infância, desde o reflorestamento até as plantas alimentícias, feijão, milho, que também fazem fotossíntese e também colocam oxigênio e contribuem para o equilíbrio ambiental. E isso é feito pelo nosso produtor rural. Mas, e também quero, presidente, para ser bem objetiva, mostrar aqui a minha fala, que só tem 3 minutos, né? Não veio pronto, eu fiz agora aqui de acordo com o que a gente ouviu e falou agora ao presente momento. E como eu só tenho 3 minutos, se eu ler bastante aqui, ministra, é porque eu escrevi aqui, eu estou lendo o que eu escrevi. E eu quero fazer isso com a legitimidade de parlamentar, de deputada federal dessa casa, como membro dessa comissão, como todos os demais que estão aqui. E eu peço que a senhora falou de acusadores, que a senhora está sendo acusada, nós não estamos aqui para acusá-la. Nós estamos aqui com a legitimidade de deputados federais que gentilmente lhe convidaram para vir aqui, porque nós precisamos oferecer respostas à sociedade. Mas para fazê-lo, nós precisamos da sua colaboração. O fato, ministra, é que nós temos vivido uma série de catástrofes nos últimos 2 anos. São cheias no Rio Grande do Sul, seguido de seca, queimadas, que é o que trata essa audiência. O fato é que nunca se viu algo dessa magnitude. A gente viaja ao Brasil, eu sou de Santa Catarina, muitas vezes tem que fazer Brasília, Santa Catarina, via São Paulo, via Rio de Janeiro, e em inúmeras viagens só se via fumaça, fumaça e fumaça. E o que parece é que você esperou a chuva chegar para resolver o problema. Graças a Deus a chuva chegou. Mas o fato é que nós estamos aqui para apresentar respostas e não só para esperar pelas ações da natureza. A senhora referiu insuficiência de recursos, de orçamento, e até colocou a culpa no Congresso Nacional pelo orçamento. Mas o responsável por essas ações, a senhora sabe que é o governo. E causa estranheza, ministra, que o governo federal tem disponível uma série de informações, de sistemas, para prevenção, inclusive. E também que o governo Lula tem feito assinado uma série de decretos, enfim, e que nada tem a ver com a necessidade e a urgência do nosso país. Então eu pergunto, por que nesse caso, ministra, se faltou recursos, por que não houve uma medida emergencial do governo federal ou do ministério? E considerando que a catástrofe que nós vivemos, e eu lhe pergunto, o que poderia ter sido feito para evitar a evolução dessa situação? Quais as ações poderiam ter sido tomadas para evitar essa catástrofe das queimadas? E outro fato, ministra, é que nós estamos diante de vários recordes de queimadas. Só do ano passado para cá aumentou 150%, e a gente está diante de uma ineficiência do governo e que parece que isso não é prioridade. E a gente precisa das respostas suficientes para levar para a população brasileira e para resolver esse problema efetivamente. E em detrimento dessa nossa expectativa, o que a gente percebe é que o governo federal prioriza viagens de luxo, uma vida de luxo, esbanja para cá, esbanja para lá, e a gente não tem solução para entregar para o povo brasileiro. Só mais um minutinho, presidente, para finalizar, por gentileza. A senhora fala também, ministra, abre aspas, aqueles que com a intenção de queimar ateiam fogo. E é exatamente aí que nós queremos chegar. Qual é a atitude, a ação, de fato, que a senhora tem para nos dizer em relação a isso, em relação àqueles que intencionalmente queimam e ateiam fogo? E também, ministra, para finalizar... Presidente, eu vou ter 5 minutos também?
Já deu 5 minutos, ela em 3 já tem falado. Veja, só um minutinho Deixa a palavra pra a mulher, por por favor, deixa gentileza. as mulheres falarem. Hoje, ministra, a senhora participou junto com o governo Lula do Plano Nacional de Alimentos, se não me equivoco, é esse o nome. E aí fica a maior pergunta, ministra. De que forma nós vamos produzir? Se no Rio Grande do Sul, quase 3 milhões de hectares de terra foram devastados e perderam a sua fertilidade, igualmente pelo fogo. Como é que nós vamos recompor essas terras que foram dizimadas pelo fogo e pelas águas? E demonstrando, ministra, a nossa boa vontade e o nosso respeito, que habitualmente, muitas vezes a gente não recebe do governo federal, eu quero deixar aqui uma contribuição dos produtores rurais do Rio Grande do Sul que estão aqui com a gente, do SOS Agro, e assim como nós está à disposição para ajudar a encontrar soluções para acabar e para recompor o estrago dessas queimadas e das cheias também. Eles pedem que a senhora faça algo factível. Eles pedem, ministra, que não adianta dizer que poderia ser pior, ou que plantei tantas árvores, assim como eu poderia ter dito, ou cuidei das árvores. Eu plantei, no caso, que eu acho que é um pouquinho mais nobre, né? Mas enfim, uma solução para mitigar a seca, ministra, é investir em construção de perfil de solo, fomentando e liberando dinheiro para o produtor corrigir a química e melhorar a estrutura física e incrementar a atividade biológica do solo. Fomento a irrigação nas áreas de sequeiro. Finalizando, presidente, e em relação às enchentes, e que cabe também para as queimadas, nós precisamos resolver problemas de recomposição do solo, urgente. Porque se nós não pudermos, presidente, recompor o solo, se o nosso produtor do Rio Grande do Sul e de outros lugares do país não puder plantar, vai faltar alimento nesse país. E quando a gente fala de responsabilidade alimentar, Presidente. que preocupa ambientalistas, a toda a população e ao mundo, presidente, isso passa pela agricultura, passa pelo preparo do solo, pelo plantio e pela colheita. E isso é o agro que faz. Obrigado. A palavra, presidente. ministro. Em relação ao Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é um recurso privado de captação feito graças à redução do desmatamento. Foi uma arquitetura pensada durante a minha gestão e que ficou como uma contribuição, mesmo após eu sair do governo, porque ele passou a ser implementado na prática. Começou com um recurso de doação da Noruega, depois veio da Alemanha, e hoje ele vai contar com o dobro do dinheiro que tinha quando foi paralisado, que eram 3 bilhões, e agora tem uma expectativa já de se capitalizar em mais da metade do que tinha. Ele tem critérios, que são programas voltados para a pesquisa científica, para o desenvolvimento sustentável, para dar suporte à ação de fortalecimento institucional, para que a gente possa conseguir mais redução de desmatamento. E também, agora com a crise Yanomami, nós conseguimos trabalhar para dar segurança alimentar aos povos indígenas que se encontram em situação de fragilidade. Os dados. Eu ouvi o que Vossa Excelência falou. Isso é em relação aos Yanomamis? Que eles podem plantar o quê? Só pode plantar. Ah, eles plantam isso. Por favor, que fique nos anais. Por favor, que fique nos anais da casa. Eu peço a Vossa Excelência. Como é que uma deputada vem aqui e acusa que os povos indígenas ficam plantando Eu peço a Vossa Excelência. Eu também sou. Respeito. Ela é deputada. A senhora respeita os povos indígenas. Respeita os povos A senhora respeita os povos indígenas. Viu? Como é que faz uma acusação? Respeita os povos Eu indígenas. só peço com toda tranquilidade que Vossa Excelência não retire essa acusação dos anais, que permaneça nos anais. Que permaneça nos anais dessa comissão, porque tem muitas testemunhas, imagino que está sendo transmitido, que permaneça nos anais da casa. E eu vou fazer aqui um esforço muito grande para harmonizar a minha fala com esse contexto tão difícil. Para o Fundo Amazônia, para fortalecimento institucional dos estados, não estou intimidando, eu só estou pedindo que fique como documento. Por favor, é um documento público para que a gente possa verificar. Respondendo à pergunta em relação ao Fundo Amazônia. Para o Acre, projeto do Fundo Amazônia, 21 bilhões que foram colocados à disposição para o fortalecimento do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, projetos voltados para fortalecer a ação institucional do governo do Estado do Acre. Rondônia, o seu estado, deputado, 43 bilhões do Fundo Amazônia. 34, aliás. E eu queria dizer para Vossa Excelência que nós mandamos sim pessoas para apagar o fogo em Rondônia. Mas, infelizmente, eles foram recebidos a bala. Nós tivemos que chamar a Força Nacional de Segurança para os nossos brigadistas poderem entrar. Em alguns casos, botaram miguelito para eles não poderem entrar, que eram pregos, uma série de artefatos, para evitar, porque queriam mesmo era deixar o fogo queimar. Eu sou vizinha do estado de Rondônia, não tivemos o apoio, não é, da estrutura de estado, o seu estado é de longe, o estado que mais tem área pública, as reservas estaduais, as reservas dos povos indígenas, os parques nacionais invadidos. Infelizmente, é uma política de incentivar essa invasão. Nós fizemos um esforço muito grande. Os brigadistas lá do povo indígena, que tem a sua própria brigada, os suruís, eles foram expulsos a bala pelos jagunços, lá no estado de Rondônia. Você sabe que tem uma história bastante longa ali? Lembra quando eu dizia que não podia fazer o barramento de qualquer jeito, porque ia prejudicar Rondônia, ia prejudicar o Acre? Depois que eu saí, mudaram para facilitar o desenvolvimento, atendendo apenas como esse que a Vossa Excelência fez ainda há pouco para mim. Agora, o preço que está sendo pago é muito alto. Eu me incomodo com os assessores, mas tudo bem, eu vou tentar me concentrar. O preço é muito alto, né, que vem sendo pago ali por essa ação é no estado de Rondônia. Mas continuando após o parênteses do estado de Vossa Excelência, que de fato, historicamente, foi coberto por fumaça. Porque ali é de longe um dos estados da Amazônia que mais desmata. Não desmata só os 20%, deputado. Desmata a unidade de conservação, tira madeira ilegal de dentro de terra indígena. E ainda conta com o estímulo e a demagogia de muitos, que depois dessas áreas invadidas, querem regularizar essas áreas criminosamente ocupadas em prejuízo da União e do patrimônio estadual e dos povos indígenas. Continuando, Roraima, deputado, Vossa Excelência, estado de Roraima. Excelência, nunca o meu estado viu tanto fogo quanto esses últimos 2 anos. Pois é. Nunca. Eu sou de lá desde os 0 anos E o de senhor idade. acha que quem colocou Nunca. fogo? Me Quem Vossa Excelência acha que colocou fogo? A polícia deve saber. Então, Pergunte dela, a Excelência. polícia está E investigando. quanto às áreas A ambientais, polícia- pergunte pro governador, isso aqui não é outro assunto. Vai pro Não, governador. Vossa Excelência, eu estou É minha sugestão. dizendo para Vossa Excelência o que é fato. O vosso estado, que conta com demagogia, de fazer regularização fundiária, de área ilegalmente ocupada, mas ainda bem que agora temos mais de 100 inquéritos da Polícia Federal, nós vamos descobrir quem são os criminosos e seus correlatos. Todos os seus correlatos, porque é para isso que servem as investigações. Então, Roraima, Fundo Amazônia, deputada, 44,8 milhões, Fundo Amazônia. Pará, 45 milhões, Fundo Amazônia. O estado do Amazonas, 45 milhões.
O estado do Amapá, estado de Vossa Excelência, 45 milhões. Aí Vossa Excelência pode dizer, por que antes? É porque um dinheiro como esse precisa transparência. Não pode ser uma lista de compra como muitos fizeram. Precisamos de tantos bombeiros, de tantos carro-pipa e entregam uma lista de compras para o BNDES. Não é assim que faz. A gente pegou o projeto do Profeide de vários estados, fizemos o projeto, encaminhamos, vou citar que foi, encaminhamos para a Amazônia com a maior boa vontade. Porque no nosso caso, nós não estamos aqui brigando por fogo estadual, municipal. Eu já disse, a nossa responsabilidade é só nas áreas federais. Mas nós estamos agindo, inclusive no estado de São Paulo, que é o estado com maior potência. Nós tivemos que tirar o cacete 390 do Mato Grosso e mandar para São Paulo. Pergunte ao governador assim se a conversa não foi civilizada. Se a reunião que eu fiz com ele não foi uma conversa civilizada. Longe dessas acusações, dessas formas de lacração que eu vejo aqui nesse cenário. E não estou dizendo com todos, porque existem aqueles que divergem, mas não ofendem. Mas eu me senti ofendida aqui porque fui chamada de capacho. Mas eu não faço discurso de comenda. Eu faço o mesmo discurso desde que eu existo, gente. Coerente com aquilo que eu acredito, que é aquilo que eu defendo. E pago o preço por aquilo que eu acredito e defendo. Eu já fiquei 1 ano e meio, 4 anos e meio sem andar na metade do meu estado. 4 anos e meio. 4 anos e meio sem andar na metade do meu estado. Olha só. Não, só concluindo a resposta aqui da deputada em relação ao Fundo da Amazônia. Agora, eu sinceramente, eu vou sair daqui com um misto de indignação, de tristeza e de felicidade. Sabe? Porque tem uma frase que diz, um provérbio, que diz, bem-aventurados são aqueles que pagam o preço por causa da verdade. Eu vou sair daqui com essa alegria, com essa satisfação. Vocês podem ter certeza, do fundo da minha alma, do meu coração, certo? Porque bem-aventurado aqueles que pagam o preço por causa da verdade. O senhor sabe muito bem o que eu estou dizendo. E eu quero dizer para Vossa Excelência, não é, de que no caso dos povos indígenas, os povos indígenas são de fato os que mais preservam, os povos indígenas são de fato aqueles que mais pagam o preço da invasão das suas terras ilegalmente ocupadas. Toda a luta que eles fizeram aqui de resistência contra acabar com os ganhos que foi da Constituição de 88 com o marco temporal. 80% das florestas preservadas do mundo estão sob a responsabilidade dos povos indígenas brasileiros. Mas são eles os que menos têm benefício e ainda são acusados levianamente de serem maconheiros. Isso é uma generalização que não poderia ser feita nessa casa, mas ainda bem que está nos anais da casa. Bem, acabei de ficar sabendo, né, que o estado de Rondônia, né, recebeu uma liminar do Tribunal de Contas do Estado por não combater incêndios, por não combater incêndios criminosos, por cruzar os braços. E eu posso dizer mais para Vossa Excelência, que me perguntou sobre a fumaça. Em fevereiro desse ano, eu fiz preventivamente a portaria para que os estados tomassem providências, decretando proibição de fogo. Vossa Excelência sabe qual foi o último estado a decretar a proibição do uso de fogo? Realmente eu não sei, mas eu acho que só tinha que solicitar para o governador. Não, eu solicito para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência está muito preocupado com a fumaça. Muito preocupado, sim, senhora. Preocupado com a fumaça, deputado. Deveria conhecer as leis e saber que existem marcos regulatórios e chega um período que é proibido fogo. E Vossa Excelência deveria ter denunciado que o seu governador do seu estado não fez o decreto e que agora o Tribunal de Contas está no incauto dele porque não combateu os incêndios. Vossa Excelência, como deputado, pode sim contribuir muito. Ministra, agora falta deputada, ela apontou a mim, exatamente, eu tomei providência. Mandei o documento para a senhora tomar providência. Mas eu estava tomando, Vossa Excelência tem uma atitude. Vossa Excelência tem uma atitude passiva. Não, também não. A senhora foi lá porque a Justiça Federal determinou que a União fosse para Rondônia. A Justiça Federal. Olha, não é verdade, deputado. Nós fomos lá de modo próprio. Eu falei com as autoridades, acionei inclusive a Força Nacional de Segurança para que eles nos ajudassem para os nossos brigadistas poderem... Deputado Paulo Guedes. Só um minuto, por favor. Depois nós finalizamos a resposta. Deputado, na sua pergunta, eu achei que a deputada ela fez críticas convenientes, mas a senhora foi uma pessoa educada. Fez uma manifestação dentro do padrão que exige essa casa, como muitos fizeram. Então, eu peço licença para ajudar a responder algumas questões. O senhor concedeu à deputada mais 3 minutos, pelo menos mais 1 minuto para a ministra responder ela. Isso foi injusto. E Deus sabe disso. Tá, então eu vou. Ministra, eu sou o deputado Paulo Guedes, a senhora, não sei se a senhora me conhece, mas não é aquele Paulo Guedes que estava na reunião ministerial. Cara, o governo do Paulo Guedes se merece. Então, justo. O Lula não é bom, esse não é bom aí, Paulo Guedes. Boa. Estava com o Ricardo Salles, naquela reunião ministerial, que aproveitou a pandemia, que a imprensa estava focada na pandemia e mandou abrir as porteiras para flexibilizar as regras ambientais, para permitir muita coisa que foi feita, que hoje nós estamos pagando preço alto por isso. Ministra, quero aqui, ministra, dizer que aqueles que vieram aqui só para lacrar, como o Nicolas Fujão, o próprio Ricardo Salles e o Van Hatten, falaram só para as redes sociais. Falaram e saíram. É assim que eles sempre fazem aqui. Sempre fazem isso. Mas o mundo e o Brasil lhe conhecem, ministra. E todos nós sabemos da sua coragem, da sua postura, da sua história de vida em defesa do meio ambiente. E eu tenho certeza que a senhora vai sair daqui muito mais forte do que chegou. Porque eu estou aqui desde o início, ouvindo atentamente. Eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, pela sua coragem, pela sua luta, por resgatar de volta os nossos órgãos ambientais, que foram quase extintos pelo ex-ministro que falou e fugiu. Quero parabenizar aqui o Antônio, nosso presidente do IBAMA, que apesar de... Eu quero lhe parabenizar por todo esse esforço de recuperar os nossos órgãos ambientais, que foram quase extintos no governo anterior, liderados pelo o novo ambientalista que falou agora há pouco e saiu daqui correndo. Então, como disse aqui o Gás, talvez esta audiência de hoje sirva para mudar a história, né, da atuação deles aqui na casa. Quero parabenizar os novos ambientalistas, que sempre usaram a tribuna aqui para fazer o contrário. Eu vi o deputado Nicolas comemorar os incêndios nas redes sociais, comemorar os incêndios criminosos nas redes sociais. E agora veio aqui se pousar de ambientalista,
Entendeu? Ele estava rindo da situação. Mas é assim mesmo. Por isso, ministra, continue firme, da forma que a senhora sempre foi. E quero aqui, para finalizar, eu quero, senhor presidente, repudiar a fala da deputada Silvia. Eu também sou indígena, nasci em São João das Missões, na maior reserva indígena de Minas Gerais, os índios Chacriabás. E lá ninguém planta maconha. É um absurdo essa fala criminosa que eu quero que seja repudiada. Aqui, essa fala criminosa contra os povos indígenas. Não podemos aceitar isso, nem mesmo na boca de um indígena. Muito obrigado. Deputado Pedro Júnior. Boa tarde, ministra. Obrigado pela presença. Eu quero aqui, ministra, aproveitar aqui a oportunidade para dizer à senhora e aos nobres colegas sobre o agro que é tão perseguido, infelizmente, pelo seu ministério. Agro esse que eu vi aqui ser chamado de ubro, que é um desrespeito. É um setor que mais cresce e contribui com a economia desse país. O faturamento do agro, em 2023, chegou a quase 700 bilhões. E teve um crescimento 15% sobre o ano anterior. O setor agropecuário foi o que mais cresceu nas atividades, com isso influenciou o PIB do Brasil, em quase 3%. As exportações também fecharam com um bom resultado em 2023, com quase 160 bilhões. O Brasil é o terceiro maior exportador, só perde para a União Europeia e os Estados Unidos. Então, ministra, eu aqui respeitosamente queria fazer um apelo à senhora, um apelo ao seu ministério, que não trate o agro como inimigo. Porque o ministério da senhora vai me perdoar, mas ele já está conhecido como o Ministério das Cinzas, o Ministério da Perseguição e o Ministério da Burocracia. Então nós não podemos admitir que o setor que mais produz, as pessoas que acordam no cantar do galo às 5 da manhã e fazem calo na mão, e sejam tratados como inimigos do Ministério, inimigos do Brasil. Então eu peço à senhora, peço ao seu ministério, em nome de todos os produtores desse país, seja a agricultura familiar ou o maior produtor do país, que nós possamos respeitá-los e darmos o valor que eles têm. Não perseguir, não, senhor. Não, o senhor chama produtor de bandido, então o senhor não conhece o que é produtor, não. Eu sou filho de lavrador. Não, senhor. Eu sou filho de lavrador e meu pai e minha mãe não eram bandidos. Então o senhor larga sua boca para chamar produtor de bandido. E não, presidente. Eu não falei. O senhor falou, sim, senhor. Tudo, produtor não fala sobre o agro, fiz até essa lacração. A palavra é minha, eu não admito o senhor me interromper. Eu respeitei o senhor falando. Estou aqui muito respeitosamente falando a ministra. Não estou aqui ofendendo a senhora. Eu estou só pedindo, fazendo um apelo à senhora, que esse ministério pare de perseguir os homens e mulheres que produzem e alavancam a economia desse país. Agradeço a presença da senhora.